O balanço mais recente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos mostrou que as exportações de alimentos industrializados sofreram forte queda no mês de agosto. Danúbia Braga está de volta para trazer detalhes para a gente. Danúbia, essa queda foi de quanto? Qual foi o motivo? Explica para a gente. Olha, Soraya, uma queda de 300 milhões de dólares na exportação de alimentos industrializados, o que representa quase 5% em comparação a julho. Segundo o levantamento, então, o total de exportações chegou a 5,9 bilhões de dólares. Mas para destrinchar esse número e a gente entender o que representa a exportação aos Estados Unidos, são 332 milhões de dólares. Uma queda, então, de quase 28%, 27,7% em relação a julho e 19,9% na comparação com agosto de 2024. Resultado, naturalmente, o motivo, reflete ali a taxação imposta pelos Estados Unidos de 50% aos produtos, então, brasileiros. E aí, com esse reflexo gritante de quase 5%, então, nessa queda de alimentos industrializados exportados aos Estados Unidos. Em julho, os Estados Unidos, haviam importado 460 milhões de dólares em alimentos industrializados do Brasil, justamente prevendo ali a taxação que contaria a partir de agosto. Então, os produtos mais afetados para os Estados Unidos foram os açúcares, com recuo de quase 70%, na sequência proteína animal e depois preparações alimentícias. Desempenho, então, das exportações nesses últimos meses evidencia essa questão importante da taxação dos Estados Unidos, mas de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Produtos Industrializados, alimentícios, ele diz que o que esse número representa, a importância que a China teve como âncora ali de receber esses produtos e também que o Brasil precisa diversificar os seus parceiros e o seu poder de negociação. Então, a gente teve ali uma queda de 300 milhões de dólares em exportação, o que representa quase 5%. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danúbia Braga, aqui direto das ruas de São Paulo. Daqui a pouquinho ela retorna. Bom, quem está conosco também nessa manhã é o Alan Gani, que também vai ajudar a gente a analisar os principais assuntos da economia. Gani, muito bom dia para você. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom, Danúbia falou aqui no finalzinho, diversificar parceiros e poder de negociação. É esse o caminho? Este é o caminho, pelo menos a médio e longo prazo. A curto prazo, é claro que a nossa indústria acaba sofrendo. Houve uma queda das exportações para os Estados Unidos no mês de agosto, mas o Brasil, de alguma maneira, conseguiu compensar exportando mais para a Argentina e para a China. Chama atenção, por exemplo, os produtos derivados de madeira. Aí não sei se foi uma estratégia das multinacionais, enfim, mas o Brasil não conseguiu diversificar para outros mercados. Agora, de qualquer maneira, vamos ver como esse desfecho na política envolvendo o caso de Jair Bolsonaro, a prisão de Jair Bolsonaro, se as tarifas norte-americanas vão permanecer de fato no patamar de 50% ou se há uma possibilidade de uma renegociação. De qualquer maneira, os Estados Unidos são um grande parceiro comercial e também um grande parceiro de investimento. Então, o Brasil deve ir numa estratégia de buscar novos mercados, isso é bem-vindo, mas também reatar essa relação comercial mais robusta com os Estados Unidos, que é muito importante para a nossa economia. Gani, vamos falar do dólar um pouquinho. O dólar. Porque encerrou o último pregão com uma leve alta, ainda a 5,31, chegou a 5,29, 5,30, fechou a 5,31. O que é que levou a isso? Porque a gente teve aqui manutenção do Selic no Brasil, corte de juros nos Estados Unidos, a moeda americana também avançou um pouco pelo exterior. São todos esses ingredientes juntos, Gani? Exatamente, Nonato. Agora, basicamente, o câmbio de equilíbrio talvez fique rondando próximo de 5,30. Ontem a gente não viu um grande movimento no mercado, Basicamente, o dólar operou na estabilidade, ao contrário do que ocorreu já na quarta-feira, antecipando o movimento de manutenção da Selic por aqui e de queda da taxa de juros nos Estados Unidos e, principalmente, a sinalização do comunicado dizendo que iriam ocorrer
quedas, mais 2 quedas na taxa de juros norte-americana. Então isso foi precificado, levou o dólar a 5,30. Agora não teve nenhum fato novo, né, que pudesse levar a uma queda adicional da moeda norte-americana. Provavelmente daqui para frente pesquisas eleitorais vão ditar os rumos do dólar. Inclusive, a gente viu isso nas eleições de 2014, Aécio e Dilma, né? Quando o Aécio subia lá nas pesquisas, o dólar caía. Quando a Dilma acabava subindo nas pesquisas, o dólar subia. A gente deve ter um movimento muito parecido ao longo aí de 2026. Gani, apesar de ser leve, né, foi uma alta. Pode ser considerado uma reação negativa, só que a gente já sabia, basicamente, que aqui eles iam escolher por ficar na mesma taxa, né, pela manutenção, e nos Estados Unidos, possivelmente, esse corte. Eu vejo que foi muito mais um movimento técnico, um ajuste de posições no dia de ontem, porque também você tem investidores que aproveitam para realizar os seus lucros. Então, esse tipo de movimentação ocorre. Agora, o que chama atenção, Soraya, é o movimento estrutural. Aí sim, né? Porque se a gente recordar aqui, lá no início do ano, o dólar rondava na casa de 6,30 no final do ano passado. E agora 5,30. É uma queda muito significativa. E essa queda, basicamente, ela é explicada por juros muito elevados no Brasil e juros mais baixos nos Estados Unidos. Com isso, o investidor global, ele vem investir na renda fixa na renda fixa brasileira, né? Buscando prêmio aqui na renda fixa brasileira, dado que os juros estão muito elevados. O Gani, e essa movimentação aí do dólar também tem a ver com a própria moeda americana, com o próprio momento dos Estados Unidos? Ou seja, ela acaba de algum modo perdendo um pouco de força em outros mercados ou não tem absolutamente nada a ver? Perfeitamente. Existe um índice que eu gosto bastante de olhar, e muitos economistas também, que é o DXY, o índice dólar. O índice dólar mede a força do dólar perante outras moedas. Então, basicamente, o euro, que tem o maior peso, 57% nesse índice, em relação à libra, o ien japonês, a moeda da Suécia e também a moeda da Suíça, o franco suíço. E aí você tem essa cesta de moedas e o dólar tem perdido força em relação a essa cesta de moedas. Muito em função do tarifaço, as incertezas comerciais em relação aos Estados Unidos e também por conta da queda da taxa de juros anunciada pelo Banco Central norte-americano. Então, não é que o real está se fortalecendo perante o dólar. Nossa moeda aqui está forte porque temos uma economia pujante, a parte fiscal melhorou. Não, nada disso. Na verdade, é o dólar que perde força perante as outras moedas internacionais. E aí é lógico, inclusive em relação ao real também.